Novamente nós estamos aqui para falarmos um pouco sobre filosofia, teologia, Bíblia e muitos assuntos que eu julgo muito importante e muitas questões que me deixam inquieto, né? Muitas coisas que me deixam inquieto. Então, eu vou falar agora sobre o Deus que se oculta. O Deus que se oculta, mas antes de falar sobre essa questão de Deus se esconder, por que Deus se esconde? Eu queria falar sobre o vídeo anterior que nós fizemos, que é a questão de Deus ser provado, né? Eu espero que eu não tenha deixado nenhuma sombra de dúvida sobre a questões exegéticas, né? Que não tenha ferido nenhum princípio bíblico em tudo que eu falei, porque quando eu falei que Deus não quer ser provado, era essa fissura de nós, como defensores fiéis, querer ficar em grandes discussões. Era isso que eu estava falando, grandes discussões sobre se Deus existe, se Deus não existe. Deus não tem essa fissura, não. Era isso que eu queria deixar bem claro. E também para quem ia ser provado, né? Porque aquela pessoa que não quer acreditar, ela não vai acreditar. E não adianta que se os meus 10, 15, 20, 30 argumentos que eu tenha para provar a existência de Deus não vão convencê-lo. Não vão convencê-lo. Então, o próprio filósofo alemão Schopenhauer disse que não há nada mais irritante do que discutir com o homem, usar argumentos, explicações, e no final das contas ele não quer. Ele não quer. Então, por exemplo, um Richard Dawkins, ele não quer acreditar em Deus. Não adianta, eu não vou ficar discutindo, ele não vai mudar a opinião dele em nada. Então era isso que eu estava querendo demonstrar no vídeo. Basicamente duas coisas. Primeiro, que Deus não tem essa fissura, porque Ele quer fé. Porque se Deus quisesse ser provado, irmãos, Ele mesmo viria. Ele mesmo aparecia para qualquer um de nós. Ele mesmo sentaria e disse: olha, eu estou aqui, eu vou provar para você, eu vou fazer alguns milagres. Então, Deus não faz isso, não. E também aquela questão dele... Porque Deus poderia muito bem fazer tudo isso, mas Ele se deixa achar por aquele coração humilde. Aí sim, aí Ele dá uma ajuda, e é exatamente isso que nós vamos falar agora. É sobre Deus abscônditos, né, do filósofo Pascal, que ele não mostra o seu rosto, ele se esconde. E eu queria convidá-los a ler Isaías 45:15, que diz mesmo assim: verdadeiramente tu és o Deus que se esconde, ó Deus de Israel, o Salvador. Por que Isaías escreveu isso? Por que o Espírito Santo deixou? Porque tem um mistério em Deus, e isso era uma coisa que me inquietava muito, me inculcava muito. Por que Deus se esconde? Por que Ele não mostra logo o rosto dele? Por que Ele não vem com a gente? Você tem dezenas de respostas para isso, mas eu quero dar uma, e é só nessa que eu quero trilhar até o final desse vídeo. Por que Deus se esconde? Deus, Ele gosta de esconder as coisas. Ele gosta de esconder as coisas. Se nós formos ver em Apocalipse 2:17, lá está uma promessa para aqueles que o amam, aqueles que foram fiéis. Deus diz que vai dar o maná escondido. Irmãos, o maná era muito gostoso, segundo repassado pelos ancestrais. O maná ele tinha gosto de mel com um finalzinho cítrico, assim. Para mim deve ser uma coisa excelente, dar água na boca. Mel com limão, Ave Maria, é o que eu gosto muito. Então um gostinho assim de bolinho, né, de mel com limão.
misturado com trigo, essas coisas todas. Então, deve ser muito gostoso. Agora, o maná escondido que Deus está prometendo é outro maná muito mais superior àquele. Ele está escondido. Ele está escondido. Existem muitas coisas que Deus esconde também. Mas eu queria falar de Cristo, para finalizar esse vídeo, dizendo que Deus ele gosta de se esconder. A Bíblia fala em Efésios 3, 9 e Colossenses 1, 26, que Jesus era um mistério oculto de Deus. Desde Gênesis 3,15, quando saiu aquela promessa de que a semente pisaria a cabeça da mulher, ele esteve oculto. Ele só se manifestou claramente, Deus mostrou claramente no batismo, quando ele disse: esse é o meu filho, a quem me comprazo. Até então, Deus não tinha descoberto Jesus, ele estava em oculto. Nenhum demônio sabia, suspeitavam, assim como suspeitaram de Moisés, de Elias, de Isaías, de Jeremias e tudo mais. Suspeitavam. Mas essa é uma das características de Deus, ele gosta de esconder as coisas. Parece que as coisas escondidas, elas são mais valorosas. É isso que eu começo a pensar. Tudo aquilo que é escondido é mais valoroso. Então, nós seres humanos somos muito ingratos. Então, com certeza, alguma coisa não valorizaríamos a presença de Deus caso ele estivesse no meio de nós do jeito que ele é. Claro que nós nem podemos suportar a glória de Deus do jeito que ele é, mas essa questão que eu queria deixar aqui, que Deus gosta de esconder as coisas. Um homem de Deus, quando ele vai ficar notório, ele primeiro esconde o homem de Deus. E tem muitos que Deus estão escondendo aí, que no momento certo Deus vai mostrar e vai iniciar o seu ministério. Então, se você está escondido, se você já foi rejeitado por muitas pessoas, Deus está escondendo você para o momento certo em que ele vai trabalhar na sua vida. Que Deus abençoe a todos.